depois de jogar contra o São Paulo, depois de jogar contra o Corinthians, eu vou te responder melhor essa pergunta. Ficou um pouquinho esquisito o clima agora, né, Raíza? Já tem, já tem um climinha de um certo questionamento em relação desse começo de ano decepcionante do Flamengo. Tudo bem, Raíza? Fala, Elan, Garone, Bandeira, galera toda aí da Placar. Pensei que o assunto fosse o clássico de ontem. Não, é o clássico Brasília, é o de ontem eu não também. lembro. É um clássico nacional. Não lembro. Teve jogo ontem aqui em Brasília? Aqui em Brasília eu não lembro. Aqui em Brasília. Foi um belo jogo. A parlamentar Raíza Simplício lá trabalhando. Exatamente, eu vim aqui ter uma reunião aqui com o pessoal aqui do Senado. Teve jogo, Raiz, e eu preciso dizer que eu ainda estou chateado Eu até também. agora. Não fiquei chateado. sabendo. Ontem eu Se perdi eu soubesse duas antes, vezes. eu teria ido. Se eu soubesse, eu teria ido. Mas brinca. Cara de pau. Pelo que eu O ouvi na Flamengo TV... também, se soubesse, teria do Teria jogo. O Flamengo, A se eu torcida soubesse, também teria ido. Teria ido. Não, a torcida já estava aqui. Essa é a grande diferença. Verdade. A torcida é a torcida de Brasília. A torcida de Brasília é conhecida, nessa. famosa, famosíssima torcida de Brasília, do Flamengo, pelo menos. É uma torcida que, gente, é família, né? A gente viu a diferença ontem na entrada do estádio. O Corinthians com vários ônibus de organizada, de muita gente que saiu de vários lugares e veio para Brasília. E a torcida do Flamengo, que na sua maioria aqui era torcida realmente aqui, local de Brasília, que reside aqui, moradores, famílias, muitos pais com os filhos, muitos mesmo. Mas falando do jogo, Elan, e realmente eu falei sobre isso, né? Depois daquele jogo contra o Fluminense, você me questionou sobre essa questão do Carioca, eu falei, olha, depende do que vai acontecer nos próximos jogos, porque se o Flamengo perde pro São Paulo, perde pro Corinthians, o que acabou acontecendo, muda tudo. O jogo, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa já é um jogo de muita pressão. O Flamengo precisa vencer, precisa golear o Sampaio Corrêa. Antes tem o Internacional no Maracanã, que aí é um jogo que o Flamengo tem que ganhar. Se não ganhar, é crise. É crise. Se o Flamengo não ganhar do Internacional quarta-feira, já é crise, já tão cedo. Mas já o Flamengo ganhou tudo. Gente, 2025 ficou para trás, né? Acabou 2025. Agora é uma nova temporada, um time que foi reforçado. O time foi reforçado, chegaram reforços. E até sobre isso, acho que as escolhas do Felipe Luiz ontem foram, no mínimo, questionáveis. Na sexta-feira, no programa, eu estava falando sobre o jogo e eu falei aqui, olha, para mim, eu acho que ele deveria colocar um time mais físico possível. Pegar os jogadores que estavam bem fisicamente e começar o jogo. Não seria interessante começar o jogo com o Jorginho e a Arrascaeta, por exemplo. E o Léo Ortiz. O Léo Ortiz visivelmente mal, fisicamente, tá mal. O Jorginho também não tá bem fisicamente. O Arrascaeta, a mesma coisa. E aí o Vitão, quando entrou, mostrou que estava bem fisicamente. Um Everton Araújo, apesar de menos qualidade, estava mais inteiro fisicamente. O Everton Cebolinha, né? Eu cheguei à conclusão de que o melhor para o Everton Cebolinha é realmente sair do Flamengo. Porque ele não é levado em consideração nesses momentos. Ele pode jogar bem, pode ser o cara que chama a responsabilidade, mas na hora do jogo grande, do jogo decisivo, ele é sempre deixado de lado. E ele, na minha opinião, estava bem fisicamente nos jogos que entrou em campo. Foi um jogador que tentava arriscar. O Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um jogador que fisicamente é um jogador muito interessante. É um jogador que quando entra no segundo tempo, por exemplo, sempre dá boas respostas. O Luiz Araújo também é o que parece vai ser cada vez mais deixado de lado. Então acho que o Felipe fez escolhas ruins para começar o time e fez escolhas ruins também no momento das substituições. Aí tem a expulsão, né, do Carrascal, que é uma situação que ela coloca o restante do jogo em xeque, isso não tem o que discutir, mas se a gente pegar esse Flamengo, em vários momentos decisivos, o Flamengo tem jogadores expulsos. O Flamengo teve jogador expulso naquela virada que sofreu contra o São Paulo, lá no Morumbi. Foi na Vila Belmiro, se não me engano, o jogo do Campeonato Brasileiro, que era um jogo importantíssimo para o Flamengo em relação à briga pelo título. O Flamengo teve jogador expulso contra o Estudiantes. Mas aquela expulsão foi errada. Mas se a gente lembrar que o Plata poderia ou deveria ter sido expulso antes, então a gente coloca isso na conta, porque ele deveria ter sido expulso antes. Racing. O Flamengo teve jogador expulso contra o Racing. Na final da Libertadores, o Pulgar não foi expulso porque o árbitro não quis.
simplesmente por isso. Mas a gente está falando aqui de momentos decisivos em que os jogadores estão sendo, no mínimo, imprudentes ou imaturos. Tomam decisões erradas e colocam em xeque. Lá em 2024, ainda na final da Copa do Brasil, o Bruno Henrique também foi expulso contra esse mesmo Corinthians. Semifinal, perdão. O Bruno Henrique também foi expulso. Então a gente está falando de jogos decisivos que os jogadores do Flamengo tomam decisões muito ruins e colocam em risco títulos, conquistas, como aconteceu ontem no lance do Carrascal, independente de foi expulso depois, deveria, não deveria, explicaram questões relacionadas à regra, enfim, mas é isso. Eu acho que ontem a gente pode colocar muito na conta do Felipe Luiz, e na coletiva de imprensa ele me preocupou, porque ele falou duas coisas que me preocupou muito. A primeira, que ele não vê o time jogando mal, para ele o time tá jogando bem, e a segunda é que ele não se assusta com os 6 gols que o Flamengo tomou nos últimos 3 jogos. Foram 6 gols que o Flamengo tomou nos últimos 3 jogos, algo que não é comum nesse Flamengo, onde a gente viu um Flamengo com uma fortaleza defensiva. Tem a questão física? Tem a questão física, apesar dele dizer que não teve nada de questão física. Mas, obviamente, que tem essa parte física. Mas tem também muitos erros bobos, muitas desatenções dos jogadores, Elan. E se ele diz que não tem questão física, ele está depondo contra o trabalho dele e dos próprios jogadores, né? Porque a questão física seria uma desculpa que ajudaria a explicar, pelo menos. Rebatido pelo Léo Ortiz, pelo Jorginho, tá? Mais jogadores falaram da questão, o Cebolinha, inclusive foi rebatido em outras situações, tá? O Felipe Luiz fala na coletiva ontem, o que ele fala não se escreve. Porque o Cebolinha, o Ortiz, o Jorginho contrariam o Felipe Luiz. O Cebolinha fala, nós entramos sem atitude. Eu não estou falando, tem aí as aspas dele. Entramos sem atitude, não tivemos atitude. Ele fala isso. E eu falei isso no meu canal. O Flamengo entrou ontem jogando um amistoso. Na verdade, jogando solteiros e casados. O Corinthians queria ser campeão de uma Copa do Mundo. Tivemos atitude. Ele fala isso. E eu falei isso no meu canal. O Flamengo entrou ontem jogando um amistoso. Na verdade, jogando solteiros e casados. O Corinthians queria ser campeão de uma Copa do Mundo. Para o Corinthians, aquilo ali valia uma Copa do Mundo. Eles entraram com tesão de 10 mil gorila. É isso. O Flamengo entrou com 1/10 do tesão do Corinthians. Essa é a realidade. Um time apático, sem vontade. Aí você tem a questão do Felipe Luiz falando de que então não tem parte física, não tem problema, não está com problema físico. O Jorginho falou o contrário. Falou que realmente essa questão de ter voltado antes atrapalhou a pré-temporada deles. Ele falou com todas as letras. O Cebolinha já rebateu o Felipe nessa outra questão que o Felipe fala que não, que o time foi muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo também. Eu não lembro exatamente como o Felipe falou, o Raíza, mas eu sei que ele disse como se o Flamengo tivesse jogado bem o jogo todo e que a bola não entrou. Ele usou até uma coisa que o Renato Gaúcho costumava fazer e irritava o Ilan. A bola não entrou. Diniz, né? Mas olha aqui, a bola não entrou. Mas vem cá, ele ainda falou que a moedinha vai virar pro lado certo da próxima vez. Moedinha? Pelo amor de Deus, né? Eu já entendi que os jogadores rebateram o Felipe Luiz e o Jorginho, por exemplo, então diz que atrapalhou sim, a questão física não tá indo bem. Isso aí é o áudio dele. Vamos ouvir, eu quero comentar em cima disso, mas é o seguinte, se ele fala isso aí, todo mundo voltou antes, ou vários times pelo menos voltaram antes do que deveriam, né? Estão trabalhando também desde antes. antes. Flamengo, lá. Tem diferença. Por que tem diferença? Porque o Flamengo entrou de férias já do meio pro final de dezembro, teve a Copa do Mundo. O Corinthians entrou de férias. O Corinthians também. E voltou, então, mas o Corinthians voltou. Mas olha, o Flamengo tem mais elenco, gente. Antes do Flamengo. O Flamengo tem mais elenco. O Flamengo tem mais elenco. Ano passado o Botafogo não tinha. O Flamengo voltou no dia 12, se bem me lembro, de janeiro, pra jogar uma final no dia 1º de fevereiro. Ano passado o Botafogo voltou no dia 15 de janeiro e pra jogar uma final contra o Flamengo, que não tinha ganho tudo no outro ano, tinha sido o Botafogo, no dia 2 de fevereiro. A questão física, obviamente, atrapalha. O Flamengo entrou ano passado voando, porque fisicamente estava mais preparado que um time que tinha voltado depois.
Ontem o Flamengo, no mesmo título, a mesma disputa, com torcida dividida no estádio, jogou parecendo um amistoso porque quis. É o mesmo time, o mesmo treinador. O Flamengo teve problema físico, não jogou parecendo um amistoso porque queria que parecesse um amistoso, porque não dá importância ao campeonato. O Flamengo, inclusive, dá muita importância à Supercopa. Não acho, não acho que foi, mas olha só, mas fisicamente, o Flamengo não conseguia competir e dificilmente quem ganhar os dois títulos e jogar o Mundial... Calma aí, Raíssa, rapidinho. Quem ganhar os dois títulos e jogar o Mundial no final do ano vai ter dificuldade para jogar a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro, no dia 2 de fevereiro. Tentou jogar com o Sub-20 no Carioca, viu que deu complicação, voltou antes do que deveria, porque senão correria o risco de jogar o quarto. Um jogo é sui generis, Ilan. Pode acontecer, tem vários componentes. Exatamente por isso as escolhas foram erradas. E pro Flamengo mesmo tendo um super elenco, pesou. O Corinthians está se preparando há mais tempo que o Flamengo. Fisicamente, o Flamengo sofreu e vai sofrer quem ganhar tudo e for pra Doha e voltar pra jogar a Supercopa em 1º de fevereiro. Mas foram escolhas erradas, Bandeira. Bem, escolha errada a partir do momento que você coloca um Jorginho e uma Arrascaeta juntos. A gente viu, eles não tinham jogado antes. Assim. Eles jogaram... mas poderia competir mais. O Jorginho e a Arrascaeta não tinham... Como não? Pega de exemplo o jogo contra o Vasco, que você teve jogadores que estão mais inteiros. Gente, o Flamengo jogou algumas partidas já e todo exemplo é o primeiro jogo. Mas foi pelas escolhas do treinador, questão emocional Bandeira. Envolvida, porque com o Vitão, outro time sempre entrando já praticamente derrotado. A diferença física do Vitão hoje pro Léo Ortiz é absurda. A diferença física hoje, tá? Eu tô falando hoje, do Vitão para o Léo Ortiz é absurda. O Léo Ortiz está muito mal fisicamente. Sim. Ele tá muito... E o Vitão não. Então o foi Vitão escolha tá bem, mas aí você monta no mínimo um time desequilibrado, com um bem e outro mal. Você consegue ser mais competitivo. Pode o Jorginho ser mais competitivo, e a mas dificilmente entraram contra vai São sobrar. Paulo. Tecnicamente, o Flamengo sobra contra o Corinthians. Mas eu acho condição. que ninguém tava cobrando sobra. Eu acho que o que se está cobrando é coerência. E aí eu acho que faltou coerência. Faltou coerência justamente por conta disso. Porque o Flamengo está num momento que não tem todos os jogadores 100% fisicamente. Isso é um fato. Esse é o problema. Isso é um fato. Agora, você escolhe colocar num jogo de alta competitividade, como foi esse jogo contra o Corinthians, jogadores que estão piores do que outros, porque o Vitão tá muito melhor do que o Léo Ortiz fisicamente. O Jorginho e a Arrascaeta, a gente viu que não tinha a menor condição de começar um jogo desse juntos pelo jogo do São Paulo. Eles entraram no jogo e mostraram que não tinham condições. Por que ele não segurou usava o Carrascal num tempo, o Arrascaeta no outro tempo, né? O Everton Araújo, quando jogou, ele tem menos qualidade técnica? Tem menos qualidade técnica, mas ele tá melhor fisicamente, foi mais competitivo. O Everton Cebolinha também é um exemplo disso. O Everton Cebolinha foi mais competitivo, tá melhor fisicamente. Então assim, tem jogadores que estão melhores fisicamente. Por problemas físicos de jogadores qualificadíssimos, o Flamengo teria que fazer outras escolhas. Eu não tô falando que o Felipe Luiz acertou nas escolhas. Eu tô falando que o Flamengo tem problemas físicos, dificilmente conseguiria competir como deve numa final de campeonato. E aí você tá falando que ele teria que escolher jogadores que estão mais preparados fisicamente, que é raro também. Os melhores não estão tão preparados. É justamente um problema físico da equipe que vai acontecer com qualquer equipe que jogar uma competição dessa, um jogo, no início de fevereiro, se tiver ido a Doha, por exemplo, no fim de dezembro e voltado de férias no meio de janeiro. Gente, hoje é dia 2. Acabou de ser absolvido, né? Vamos lá. Aquela fotozinha agora. Vamos lá. Olha ali. Só você. Fazendo aqui para a esquerda. Pode ir por aqui, vem, Tatá. Vem por aqui. Gente, obrigado. Boa tarde. Está aqui reservado. Bom, primeiramente, acho que é impossível eu não falar de felicidade, porque a minha decisão ela foi voltada nisso. Primeiro de tudo, obviamente que, como o Boto disse, eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar
até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, né, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa, e obviamente pelo momento que o clube vive financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais, então isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Paquetá. Cara, acho que, né, todo mundo acompanhou tudo que eu vivi, né, parcialmente, cada um com as suas conclusões, mas como eu disse numa entrevista, durante todo o processo, né, do julgamento, de tudo que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver, e isso foi feito. Fico muito feliz de ter, né, provado a minha inocência, de ter podido contar um pouco para as pessoas que estavam me acusando lá quem eu sou, como eu vivo, e isso foi suficiente. E graças a Deus eu pude voltar a jogar futebol sem ter esse peso. E eu achei que eu pudesse continuar dali para frente, mas eu percebi que algumas coisas ainda me incomodavam, que eu enfrentava ainda algumas situações que eu achava que eu não precisava mais enfrentar. E aí eu sempre tive, né, o apoio do Flamengo, né, da nação que sempre me acolheu. E eu falei, cara, é isso que eu quero para mim agora. Não me importo mais esportivamente se eu vou ganhar, se eu vou jogar num time que vai jogar Champions League ou se eu vou ganhar financeiramente mais dinheiro. O que eu quero agora eu quero as pessoas que me acolham, eu quero esse carinho, eu quero voltar para casa. Então acho que a decisão foi baseada mais ou menos nisso. Foi uma decisão conjunta à minha esposa, que também entendeu que era a hora da gente voltar, que era isso que a gente queria, e fico muito feliz de poder estar hoje onde eu queria estar. Bem, o Presidente propôs-me aqui uma série de coisas que eu queria falar, mas eu queria também, nesse quesito que o Presidente falha tudo, lembrar que há um ano atrás, quando cheguei aqui, pela mão do Presidente, e que ele me disse que em caixa tínhamos 5 milhões, ou uma coisa qualquer, eu assustei-me um pouco, e saber que hoje podemos fazer uma janela como esta é mérito todo do Presidente. Mas ele já falou sobre essa parte toda, não é essa a minha parte é desportiva, e contar um pouco também que sem o Paquetá era impossível esta transferência, por mais saúde financeira que nós temos, sem o grande desejo dele voltar aqui, tudo aquilo que ele fez para estar hoje aqui sentado, e ele também, toda a parte do staff dele, que ajudou muito neste processo, não seria possível. E isso mostra o quanto ele gosta do Flamengo, quanto é importante para ele o Flamengo, porque vou-vos dizer uma coisa, por este valor haviam 10 ou 15 clubes na Europa que o queriam, ou com capacidade de o querer. E ele foi muito importante nesse quesito. O staff dele está aqui sentado também. Depois a seguir vamos falar do Vini Júnior, não é? Vai se animando não, é embora. Mas ele até acaba o contrato e tudo, não precisa pagar nada. Não é preciso pagar nada ao Real Madrid. Claro. Mas queria realçar muito essa parte. É realmente uma contratação que tem um impacto enorme, não só no Brasil, mas como em toda a Europa. Se vocês virem todos os sites especializados, todos os jornais especializados falam desta contratação. Mas, acima disto tudo, há uma parte desportiva que eu queria falar só um minutinho, que é muito importante. Quando nós decidimos pela contratação dele, ou que iríamos nessa linha, porque não sabíamos se íamos conseguir ou não, nós tínhamos 2 ou 3 posições que queríamos e ele cumpria essas posições. Ou seja, era trazermos um jogador que nós sabíamos que ia acrescentar muito no grupo, fazendo 2 ou 3 posições que nós queríamos. Ele até faz mais umas 4 ou 5, pode fazer. E isso
é a parte desportiva, foi aquela que fez com que nós dissessemos assim, pronto, vamos avançar por esta contratação, sabendo que depois vai ficar um pouco curto para o resto do mercado. Não é, Presidente? mas pronto, para não tomar mais tempo, até porque há treino a seguir, Paquetá, sejas muito bem-vindo. Vou ter que oferecer aqui a camisa número 20. Uma pessoa diferente, obviamente. Eu cresci não só como profissional, mas como ser humano também, né? Me tornei pai, né? Tenho uma família, então eu volto um cara muito mais experiente. Acho que todos os lugares que eu passei, eu aprendi um pouco, eu procurei evoluir e eu volto esse cara, um cara mais cascudo no sentido de lidar com as situações que eu vá vivenciar e mais preparado também para lidar com tudo. Então, acho que basicamente é isso. Eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né? Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi, né, da maneira que eu esperava, mas é isso, a minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. Eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente, nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. Primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Era o que eu queria, isso não mudaria. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive sim possibilidades de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora. Cara, eu vou ter que usar um trecho de uma música, só quem é rubro-negro para compreender. Acho que é um amor, um carinho que eu sempre tive. Eu cresci aqui, o Flamengo é minha casa e eu queria voltar para casa. Acho que não tem muito no que se aprofundar. É sentimento, é identidade, é o que eu sinto. Bom, acho que muita euforia, né? A alegria de todos, né? De me ter de volta, eu também de estar aqui reencontrando a todos. Foi muito corrido, foram só 2 dias de treino, ainda me adaptando na situação de casa, essas coisas que ainda preciso ajeitar alguns detalhes, mas não deixando de comemorar, de estar aqui. É um momento de muita felicidade, não só para mim, mas para toda a minha família. Era um desejo meu, da minha esposa, meus filhos. Então, aos poucos as coisas vão se encontrando, mas foi de muita emoção, de muita euforia.